Oferecimento. Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance. Olá, boa tarde. Começa agora mais um Mercado e Companhia com tudo o que acontece de mais importante na economia e no agronegócio. Hoje é 28 de junho, quarta-feira, e vamos conferir agora os principais destaques de hoje. Governo relança Plano Safra da Agricultura Familiar após 4 anos. Recursos destinados ao Pronaf aumentaram 34% na comparação com o ano passado. Juros para a produção de alimentos foram reduzidos de 5% para 4%. Os detalhes, é claro, direto de Brasília. Semeadura do trigo avança nas principais regiões produtoras do Brasil, mas como estão as condições do clima? Assunto para o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Brasil confirma primeiro caso de gripe aviária em ave doméstica no Espírito Santo. Doença também chegou em Santa Catarina. Entenda os possíveis impactos para o mercado brasileiro e se o país pode ter alterações na classificação como livre de influenza aviária. Tem ainda as cotações, análises e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Foi lançado na manhã desta quarta-feira, em Brasília, o Plano Safra da Agricultura Familiar. Para a temporada 23-24, vão ser ofertados 77 bilhões e 700 milhões de reais. O valor considera o crédito rural e outras ações, como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, além da política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociodiversidade, o Garantia Safra e o Pró-Agro Mais. Para o Pronaf, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o total de recursos para a safra 23-24 vai ser de 71,6 bilhões de reais, o que representa um aumento de 34% em relação ao ciclo passado e um novo recorde na série histórica. O Pró-Agro Mais, que é um tipo de garantia para os diversos riscos que podem acontecer na produção agrícola, vai receber um total de 1,9 bilhão de reais. Para o Garantia Safra, benefício financeiro por tempo indeterminado, caso o produtor perca a safra devido ao fenômeno da estiagem ou do excesso hídrico, vão ser 960 milhões de reais. Para o PGM Bio, está previsto o valor de 50 milhões de reais. Outros 200 milhões vão ser destinados aos programas de assistência técnica e extensão rural. E para compras públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e na modalidade compra institucional, o montante vai ser de 3 bilhões de reais. Entre as principais medidas anunciadas está a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para produtores de alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos, entre outros. Para agricultores familiares que decidirem por uma produção sustentável, como orgânicos e produtos da sociobiodiversidade, bioeconomia ou agroecologia, os incentivos do governo contam com juros de 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. De Brasília, vamos a Mato Grosso, onde as entidades que representam o setor produtivo falaram sobre o novo Plano Safra. Acho que a gente ia falar agora com o Patrone, mas travou aqui a conexão com ele. A gente vai seguir e retornamos aqui para falar com o Patrone. Os produtores rurais e empresários do setor agrícola na Bahia receberam com satisfação o anúncio do Plano Safra e consideraram o momento importante para o desenvolvimento da produção nos próximos anos. A repórter Carla Letícia tem as informações direto do oeste do estado. O volume total, linhas de crédito e investimentos anunciados pelo Plano Safra vão beneficiar ainda mais a produção agrícola do estado, de acordo com a avaliação das principais entidades representativas do setor. Só o oeste da Bahia produziu 13 bilhões de toneladas de grãos nesta safra e é uma das maiores áreas produtivas da fronteira do Mato Piba. Nós conversamos com o diretor regional da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, a FAEB, e também vice-presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes, que acompanhou pessoalmente o lançamento em Brasília. Falar do Plano Safra, né, com esses números que chegam até 27% de incremento aí em relação ao plano anterior, para nós é uma satisfação. Tá? É uma demanda
do produtor, do agro nacional como um todo. Lembrando que os investimentos eles refletem diretamente essa disponibilidade de recursos pelo governo federal. Claro que nós temos outros recursos também que complementam esses investimentos do agro nacional, mas é importante porque o Plano Safra ele baliza muito e ter esses números, né, um aumento significativo e ao mesmo tempo uma redução desses juros, né, que chegam aí a 12%, 10,5% até 7%, dependendo de que linha que o produtor vai optar. Isso é significante, é importante. Outra coisa que a gente viu que foi bastante focado foi a questão da sustentabilidade, em que os produtores vão ter taxas de juros menores, vão ter maiores oportunidades aí, se seguirem essa agenda da sustentabilidade. Como é que você viu essa questão, principalmente sabendo que aqui no oeste da Bahia a gente já investe, não é, nessa questão aí da produção sustentável? Para mim, foi um dos temas mais relevantes dentro do Plano Safra, em poder ressaltar essa parte da sustentabilidade como um todo. O produtor brasileiro, e aí eu posso falar como produtor baiano que sou, representando aqui os produtores através da IBA, que a sustentabilidade está intrínseco já dentro dos nossos investimentos, dentro das nossas produções. Questões de rastreabilidade, questão de reservas legais, de APPs, isso eu costumo dizer que nós já tiramos de letra. E o que o governo fez agora, no meu ponto de vista, foi entender que isso realmente está intrínseco, que no Brasil não existe uma agricultura sem sustentabilidade, sem responsabilidade social. Vamos ver agora, então, como está a cotação do dólar nesse momento, cotado em R$ 4,85, em alta de 1,19%. E vamos conferir também o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil, nesse momento em 117.329 pontos, com leve queda aqui de 0,16%. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais repercussão do novo Plano Safra com as principais entidades do setor agropecuário. É daqui a pouquinho, até já. Mercado e Companhia de volta e seguimos por aqui falando de Plano Safra. E agora, para ampliar um pouco esse assunto, eu recebo o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles. Tirso, já quero começar entendendo contigo, né, qual que é a repercussão aí do setor em relação a esses números do novo Plano Safra, com destaque para o anúncio de hoje, que foi para a agricultura familiar, né? Nesse total, somando aí todas as linhas, são 77 bilhões e 71 bilhões voltados diretamente aí para o Pronaf. Em que medida esses recursos, esse volume de recursos, ele pode de fato atender às necessidades desse pequeno produtor? Seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Flávia. Eu gostei em nós fizemos um levantamento de mercados rurais, finalizamos esse projeto junto com a Confederação Nacional da Agricultura. Ele veio ao encontro, mesmo com umas taxas de juros compatível, achamos muito boa a taxa de juros, e um ponto mais importante desse contexto é o fortalecimento do PI, para que você possa fornecer a produção agrícola do seu município, nas escolas do seu município e da sua região. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que nós verificamos que é de valia muito grande para que a gente possa manter o homem no campo, a mulher no campo, o seu trabalhador, são as agroindústrias familiares. Esse ponto, junto com as cooperativas, só assim, agregando valor, dando condições para que esse homem permaneça na atividade. E como você conhece muito bem, nós tivemos o lançamento do Plano Safra empresarial ontem. Para nós, a atividade agrícola é uma só. Foi muito importante, mas esse caso específico, para que a gente possa manter o pequeno e o médio produtor, veio ao encontro com essas medidas que o governo colocou nesse momento.
Esse montante, inclusive, 34%, né, maior do que esse plano anterior, então deve atender de melhor forma aí o setor. E outro destaque também, né, Tício, é que no novo Plano Safra houve redução de taxa de juros, passando de 5% para 4% ao ano, para produtores que produzem alimentos, como arroz, feijão, mandioca, leite. Esse setor destinado para esse alimento de forma direta, né, isso também deve trazer uma ampliação nos negócios nessas famílias e, claro, melhorar um pouco a renda dessas famílias também, né, Tirso? Sem dúvida. Nós temos um trabalho muito grande, que nós trabalhamos com uma plataforma digital, onde você deslumbra, mapeia toda essa produção para que a prefeitura, as escolas possam comprar esses produtos direto e evite o transporte desses produtos de uma região para outra. E os recursos permanecem lá e cria as condições efetivas da empregabilidade. Então, esse projeto ele vem muito ao encontro da segurança alimentar para que a gente possa ajudar efetivamente essa quantidade de brasileiros que estão passando dificuldade em alimentação. Então, isso nós ajudaremos na segurança alimentar, criará as condições da gente fazer as pequenas agroindústrias familiares para que a gente possa agregar valor naqueles produtos e manter o homem no campo, fazer as suas feiras localizadas para que esses produtos sejam mais facilmente junto ao consumidor, com um preço melhor. Essas taxas de juros ajudaram. O aspecto do fortalecimento de uma política de sustentabilidade junto com o Cadastro Ambiental Rural, que é o Código Florestal, fundamental para que a gente possa demonstrar a sustentabilidade da nossa produção. Isso destacando para a gente, então, já essa ferramenta, né, que mapeia as famílias que produzem esses alimentos e podem se encaixar nessa linha de crédito com juros menores, e também já trazendo um outro ponto, que é a questão dessa sustentabilidade, né? Isso também é destaque nesse novo Plano Safra, então esses produtores que destinarem a produção com boas práticas agrícolas, com baixo carbono, terão taxa de juros menor, né, 3% para custeio e 4% para investimento. Então, isso também ajusta melhor o negócio dessas famílias, né, Tirso? Mas como você mesmo mencionou, isso também faz com que esse produtor já saia na frente e trabalhe dentro desse tema que é importante, mundial, que é a produção sustentável. Sim, sem dúvida. Nós fizemos o Corredor do Agro aqui em São Paulo, um projeto muito interessante, onde que a Unicamp, a Unesp, a USP, a Embrapa, inclusive a Silva estava lá no lançamento do Plano Safra hoje, né? Junto com os parques tecnológicos, para que a gente possa levar essas tecnologias das pequenas agroindústrias para essas pessoas que nós estamos vocacionando. O importante, Flávia, é que nós, em vez de fazer o atendimento pontual a um produtor, nós vamos trabalhar o arranjo produtivo desse produtor. Então, são vários pequenos produtores naquela localidade onde você vai dar agregação de valor para que ele possa ter uma produção com um retorno financeiro melhor para que ele possa se manter na atividade. Agora, sem dúvida nenhuma, existe o compromisso aqui do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo e é importante o governo também ressalvar sobre isso, que é a conectividade. Todas essas tecnologias, essas agroindústrias que precisam ser implantadas, ela precisa de ter conectividade para que a gente possa levar essas tecnologias novas para o campo, para o pequeno e médio produtor. A internet precisa chegar, né, Tirso? Ela está disponível, as ferramentas estão aí, mas a internet precisa chegar nesse campo. E agora, para a gente encerrar, aproveitando aqui a sua participação, você já trouxe aí algumas medidas, né, que são realizadas pela FAESP, como esse mapeamento, outras ações juntamente com essas famílias, mas queria destacar mais outros programas que a FAESP coloca e disponibiliza para essas famílias de agricultura familiar, para a expansão do negócio e também, inclusive, né, Tirso, para a capacitação profissional, que é um trabalho realizado aí pelo Senar. Quais são os programas nesse momento voltados para os agricultores aqui de São Paulo? É muito oportuno. Nós estamos fazendo assistência técnica gerencial, são 2 anos que nós ficamos com o produtor para que ele possa agregar valor na sua produção, para que nós possamos fazer essas pequenas agroindústrias, para que nós possamos levar essas tecnologias. E estamos fazendo um trabalho muito interessante com a Secretaria de Turismo, que é o Lucena, no aspecto do turismo rural, onde nós vamos pegar a vocação daquela localidade e os pequenos agricultores que têm a sua vocação, ou da piscicultura, ou do artesanato, ou da gastronomia,
ou da cavalgada, cada um vai ficar responsável para receber os turistas que ali estarão, e nós vamos fazer realmente um centro turístico naquela ocasião, para que as pessoas possam vender os seus produtos, agregar valor. Então, nós estamos trabalhando no interior do Estado nesse processo. Hoje nós temos o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem, onde nós atendemos 645 municípios do Estado de São Paulo. Achei muito importante a fala do presidente da República, que demonstra uma aproximação, que é o aspecto de invadir área não justifica. Falou também sobre a dependência nossa dos fertilizantes, que precisa diminuir, e falou do investimento na Embrapa. Esses são pontos importantes que o presidente da República falou, mas precisa colocar em prática esse diálogo. E o importante também, Flávio, é chegar esses recursos na mão do produtor. Nós estamos em cima aí da aprovação. A partir de 1º de julho, esses recursos precisariam estar na ponta. Nós temos ainda de passar no Conselho Monetário Nacional da aprovação desses 2 planos. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, acompanhar que esses recursos cheguem na mão dos pequenos e médios produtores. Chegue rápido, né, Tirso? Às vezes costuma demorar essa ponte aí, mas é preciso realmente que chegue de fato a quem precisa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Mercado e Companhia, Tirso. Boa tarde, bom almoço para você. Muito obrigado, foi uma grande oportunidade de revê-la e parabenizar você e os seus ouvintes. Em Mato Grosso, as entidades que representam o setor produtivo falaram também sobre o Plano Safra. O Luiz Patroni conversou com os representantes da ProSoja Mato Grosso, da Acrimate e do Sistema Famato. Vamos acompanhar. Nós esperávamos algo em torno de 400 bilhões de reais, veio um pouco superior a 360 milhões e uma certa decepção para nós foi os níveis de financiamento do PCA. Os armazéns que produtor mato-grossense e brasileiro tanto sabe que falta muito no nosso campo, ainda mais nesse ano de uma produção boa, de vendas baixas. A gente vai ver aí um excedente de produtos e o déficit de armazenagem cada vez aumentando, né? Então o PCA aí veio na faixa de 6,3 bilhões, a metade do que a gente esperava, mas agora é aguardar como que vai vir realmente as aplicações desses recursos, para ver como que o produtor mato-grossense, o produtor brasileiro, possa aproveitar da melhor maneira. Nós vimos com satisfação o aumento do valor total do plano, em torno de 27%. Vimos a taxa do Pronamp, onde está esse Pronamp, é onde a maioria dos pecuaristas do Estado, eles financiam os seus projetos de investimento, uma taxa de 8%. Se a taxa Selic continuar nos patamares que está, é uma taxa interessante, porém, se ela declinar, como espera toda a sociedade brasileira, 8% ainda é um juro, seria um juro elevado. Nós temos a necessidade de conhecer esse plano mais a miúde, mas sabemos que os recursos que vão ficar com o custo mais barato para o produtor, ele não está bem definido, mas a gente espera que sejam divulgados um volume pelo menos igual ao plano anterior, dos recursos que têm equalização da taxa, portanto, um recurso mais favorecido, como foi divulgado para o Pronamp. Fiquei feliz em saber aquilo que foi apresentado hoje, atendo os anseios nossos, na expectativa que tínhamos, no valor que seria hoje apresentado. Tivemos uma apresentação hoje de mais de 364 bilhões a ser custeio e comercialização e investimento. Isso realmente atendeu a nossa expectativa. E uma das perguntas, talvez, que a gente faz muito hoje era a questão dos juros. Os juros ficou bem repactuado, juros de 12,5%, 10%, juro até 7% para investimento de armazenagem até 6 mil toneladas. Eu acho que veio numa boa hora. A construção desse Plano Safra deste ano teve uma colaboração muito forte da CNA. Isso é bom ver que está tendo um entendimento hoje do segmento político e também com o setor produtivo, que é aquilo que nos representa hoje a nível federal, que é a CNA, a Confederação da Agricultura Nacional. O presidente da Famato também comentou uma fala do presidente Lula, que disse que não é preciso haver invasões de terra no Brasil para fazer reforma agrária. Eu acho que é o caminho correto de fazer, ninguém é contra o movimento disso. Desde que ele seja um negócio que realmente atenda a demanda de pessoas que têm o perfil para poder instalar no campo, eu acho que é correto, não tem nada contra isso.
Agora, vamos esperar e vamos aguardar se realmente vai ser dessa forma que vai acontecer. Porque invasão, como vem acontecendo, vinha acontecendo, a gente não admite, não concorda e não aceita. Agora, espero que realmente aconteça da forma que foi colocado hoje pelo próprio presidente da República, que dá uma tranquilidade para todo o setor produtivo e para todas as pessoas que trabalharam e adquiriram suas propriedades rurais. E veja a seguir, Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias promove debates em Campinas, no interior de São Paulo. Tem também mais análises sobre a divulgação do Plano Safra 23-24. Não saia daí, nós voltamos em 1 minuto. Após o anúncio dos recursos para o Plano Agrícola 23-24, entidades presentes na cerimônia repercutiram o valor. Segundo as associações ouvidas, o plano está dentro das expectativas do setor produtivo. É um plano safra robusto, realmente. Isso é muito bom para o Brasil, é muito bom para a agricultura e é muito bom para o mundo, uma vez que nós abastecemos grande parte do mundo com alimentos. Isso vai dar um incremento bastante grande à indústria de máquinas, que nos diz respeito mais diretamente, mas para todos os setores que participam do agro. Esse plano safra é tão esperado esse dia de hoje por muitos produtores pequenos, médios, grandes, porque isso dá um impulso, dá aquela motivação, dá aquela credibilidade novamente que vai ter esses custeios, principalmente que está aí pintando uns preços um pouco mais achatados dos commodities. Interessante, o governo está participando junto para que ele não diminua fertilizante, químicos, para que não diminua a tecnologia, para não perder produtividade. A Associação dos Produtores de Milho destacou a redução nos juros do programa para construção e ampliação de armazéns. Segundo o anúncio, o volume de recursos do programa aumentou mais de 80%. Isso é muito importante para o setor de milho, porque a gente sabe que a maioria, ou seja, 80% do milho é produzido em segunda safra, após a safra de soja, que é uma safra também muito grande, e acaba ficando sem local de armazenagem. Isso acarreta prêmios negativos nos portos, né? Acarreta valores menores aos produtores. E é importante que a armazenagem esteja na mão dos produtores, para que os produtores possam fazer a gestão de venda do seu produto, né? Entre as novidades está o incentivo à sustentabilidade, por meio da redução da taxa de juros a produtores que adotarem práticas de conservação e preservação do meio ambiente. Para o presidente da Abrapa, a iniciativa foi um acerto do governo. 86% do algodão brasileiro ele tem uma certificação socioambiental, a qual respeita os critérios da nossa legislação ambiental e trabalhista aqui no Brasil. E isso aí vem de encontro com várias cadeias aí que estão hoje trabalhando com sustentabilidade, estão respeitando tanto o meio ambiente como as nossas pessoas, nossos consumidores. Eu acredito que isso aí vai, como eu disse, foi um golaço. A gente tem que trazer isso aí e mostrar para o mundo que nós hoje somos produtores responsáveis. O setor leiteiro vê com bons olhos o montante anunciado nesta terça-feira, mas demonstra preocupação com relação à chegada do recurso até o produtor, tendo em vista a dimensão do segmento. Os recursos realmente surpreendem, né? A expectativa é realmente boa para o volume anunciado, porém nós precisamos que na trajetória toda da disponibilidade desses recursos não hajam problemas de retenção, que realmente seja disponibilizado efetivamente para todos os produtores. Lembrando que a nossa categoria, ou seja, a nossa classe produtora de leite, ela é gigante. Nos deixa um pouco esperançosos no sentido de que os juros para aqueles que não são da agricultura familiar, tiveram realmente uma apresentação até um pouco satisfatória em relação aos juros que a gente vê no mercado hoje. Vamos agora diretamente para Brasília falar com a repórter Elisa Malicheski, que acompanhou toda a cerimônia de anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar. Boa tarde, Elisa. Seja bem-vinda aqui ao Mercado e Companhia. Qual a repercussão por aí?
Boa tarde, Flávia, para todo mundo que nos assiste. Olha, o evento de anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar acabou de terminar aqui no Palácio do Planalto. Foram anunciados, então, 77 bilhões de reais somente para os agricultores familiares. Então, somando com os valores anunciados ontem, né, no Plano Safra para os grandes e para os médios, a safra brasileira vai contar com mais de 440 bilhões de reais. E olha, hoje uma grande movimentação de entidades, né, até do movimento do Sem Terra, né, em função desse anúncio separado pela primeira vez, né? Se separou a agricultura empresarial, como o pessoal está chamando, da agricultura familiar, né? Os anúncios em dias diferentes. E as novidades desse Plano Safra para a Agricultura Familiar envolvem muito cooperativismo, linhas especiais para mulheres, para manter o jovem no campo, voltado para a produção sustentável, alimentos orgânicos, né? E também a produção no Norte e Nordeste, no semiárido. Nós separamos aí um trecho onde o presidente Lula fala sobre essa questão da destinação dos recursos maiores para essas regiões. E quando anunciavam um plano de 2 bilhões de reais, o que era triste é que apenas as pessoas do estado do sul do país, sobretudo o Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina e uma parte do Paraná, era a grande maioria desse dinheiro era liberado para esses estados que estavam mais preparados para fazer a requisição desse dinheiro. No Norte e no Nordeste, quase ninguém entrava no Pronaf. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu fiz com a CONTAG era para pedir para a CONTAG orientar os dirigentes sindicais, a orientar os trabalhadores rurais, de que no Nordeste e no Norte do país e no Centro-Oeste, eles também tinham direito a entrar com o pedido do Pronaf. Se nós temos o INCRA, que é responsável pela distribuição de terra nesse país, pela compra de terra. Se nós temos em cada estado um instituto que cuida da terra, a minha pergunta é o seguinte: por que a gente tem que esperar as pessoas invadirem uma terra para a gente comprar? Por que a gente não faz um levantamento de todas as terras devolutas, de todas as terras ociosas, e a gente cria no governo um balcão, uma prateleira de terra? E Flávia, olha, também foi relançado o que o ministro Paulo Teixeira chamou de a menina dos olhos do presidente, o programa Mais Alimentos, que estava suspenso há 4 anos. Foi assinado um acordo hoje, nesta manhã, entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, para impulsionar o desenvolvimento, né, projetos em universidades, em entidades de pesquisa voltados ao desenvolvimento de máquinas e tecnologias específicas para as pequenas lavouras, né? E também os pequenos produtores que optarem por comprar máquinas vão ter uma redução nos juros de 6% para 5% ao ano nessa linha. Então, agora a gente espera, né, feitos os anúncios do Plano Safra para os grandes e médios e também complementando hoje com o Plano Safra para os pequenos, que, né, tenha recurso para todo mundo investir na sua lavoura, que o nosso agronegócio cresce a cada dia e precisa de investimento, né, Flávia? Com certeza, Elisa. Precisa de investimento, precisa chegar e chegar rápido esse crédito, né, Elisa? Elisa, eu vi que você é das minhas, anotando tudo no caderninho aí, e já quero aproveitar e parabenizar você, a nossa editora Paula e toda a equipe aí de Brasília pela cobertura muito importante e bem apurada aí em Brasília desse novo Plano Safra. Obrigada, boa tarde. Bom, Plano Safra, quando esse é o assunto, uma das dúvidas que pairam sobre o setor é em relação ao custo total para a equalização de juros. Para comentar esse assunto agora, vamos falar com o comentarista Miguel Daúde. Daúde, mais uma vez o entrave, né, do Plano Safra é poder entender, né, e que esse plano que ainda nem começou, na verdade, mas mais uma vez o problema acaba sendo o mesmo, tentar entender qual é o valor total de recursos para essa equalização de juros e como é que na prática, no desenrolar da temporada, isso pode funcionar, né, Daúde? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, Flávia, esse é o ponto crucial de um plano safra. Nós vimos realmente um plano robusto, aí com quase 450 bilhões de reais. A agricultura familiar, por merecer, foi bem contemplada, com 77 bilhões. A compra de alimentos, que eu sempre achei importantíssima, porque é isso que garante que o produtor fique no campo. A fala do presidente em relação aos pequenos produtores do Nordeste, o Nordeste hoje tem inúmeras pequenas propriedades que não tem, nem sabe o que é Pronaf. Eu acho que isso é importante, que eles façam essa adesão, que eles tenham todas as condições de produzir e deixar a rede de proteção social, porque tem competência, o que não tem é assistência, não tem conhecimento dos dispositivos e dos mecanismos financeiros que eles têm. Agora, maravilha, temos dinheiro comunicado, né? Nós vamos ter isso para aquilo. Agora que vem o calcanhar de Aquiles do Plano Safra. O dinheiro virá para aqueles que terão subsídios, né? Nós temos aí em torno de 1/3, né, de todo esse plano com taxas subsidiadas, que vai precisar de complemento para que esse dinheiro chegue na mão do produtor. O governo liberou ontem, assinou uma PLN de 1,5 bilhão e está se falando em 15 bilhões. O ano passado se falou em 13, 12 bilhões, mas o que realmente saiu foi um pouco mais da metade desse dinheiro prometido. E a nossa função aqui, Flávia, eu vou aqui deixar bem claro para os nossos amigos, eu não estou contestando, eu gostei do plano, eu acho que tem lógica, tem princípios que estão sendo colocados, que devem sim ser incentivados. Eu sempre defendi, quem me conhece sabe, a agricultura familiar, porque é a agricultura que ela precisa sim de um apoio maior do governo, uma vez que os mecanismos de políticas agrícolas têm que fazer com que o pequeno produtor possa sobreviver e possa permanecer no campo produzindo alimentos. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou acompanhar diariamente esse valor que vai ser liberado para os subsídios das taxas de juros. Porque não adianta nós acharmos, tem tanto para isso, tanto para aquilo. Aí chega na hora, você não tem essa liberação com as taxas prometidas. Então, essas taxas prometidas vão depender muito aí do caixa do governo. E a gente sabe que o governo ainda não aprovou o arcabouço fiscal, vai precisar de 100 bilhões em 2024, que ele não sabe de onde ele vai tirar esses 100 bilhões. Então, portanto, é evidentemente que a festa foi bonita, o discurso foi bom, gostei do Lula ter dito que não precisa invadir terra. Presidente, eu vou cobrar o senhor diariamente disso. E tudo isso foi bonito, né? Vamos incentivar, né, os nitrogenados, vamos fazer aí uma série de atividades que o Brasil precisa. No entanto, nós temos que acompanhar se esse plano safra vai ser factível diante do que foi prometido. E a sua aplicação e o seu funcionamento vai depender da liberação dos recursos para que os produtores, que cheguem nos produtores conforme as taxas prometidas, Flávio. Então, eu acho que essa é a nossa função, de exatamente fiscalizar e acompanhar a liberação de recursos para que esse plano aconteça da forma como ele foi anunciado. Tem uma temporada inteira pela frente ainda, né, Daúde? A gente vai precisar acompanhar realmente para onde é que vão esses recursos e, de fato, que chegue para esse produtor. Agora, só para a gente encerrar, Daúde, outro tema que é recorrente, ainda não tem uma solução satisfatória em relação ao seguro rural, né? Então, sai safra, entra safra, o problema continua o mesmo. E, inclusive, nesse assunto, a gente tem uma fala aí do ministro Carlos Fávaro, que conversou ontem com exclusividade para o Canal Rural. Vamos ouvir. O Plano Safra passado tinha a previsão de termos 2 bilhões de reais para a equalização, o que não foi efetivado pelo governo passado. Nós estamos trabalhando, então, agora para que seja efetivado um subsídio ao seguro agrícola da ordem de 2 bilhões de reais.
O apoio à comercialização também, que no plano safra passado era de 1,6 bilhão de reais, nós estamos trabalhando para passar para 5,5 bilhões de reais. Portanto, o produtor da região sul do país, que vem sendo afetado por crises climáticas, por desabastecimento de produtos, tenha a certeza. Um governo que teve a responsabilidade, o compromisso de aumentar significativamente, 27% de aumento do Plano Safra, não será um governo displicente com seguro agrícola e tampouco com apoio à comercialização. Daúde, com essa fala do ministro da Agricultura, né, qual que é o caminho para atender essa demanda recorrente, importante e, como eu falei, não satisfatória do setor? Ter dinheiro, né? Ter dinheiro, você acompanhar essa... Porque a questão do seguro, a gente sabe que o seguro, ele é caro, né? Vai ficar mais caro, portanto, esse aumento que o ministro está prometendo, não sei se vai ser suficiente por algumas razões. Os custos aumentaram demais, o próprio seguro... pegamos a região sul do Brasil, onde quase 700% do índice de sinistralidade acabou levando, né, um prejuízo seríssimo. Nós estamos diante dos próximos anos, os anos talvez com extremos climáticos mais graves, né, do mundo, né, vai ser uma situação gradativa, cuja probabilidade já está aí em quase 70%, a ponto de até o presidente do BNDES, o Luiz Mercadante, ter comentado isso. Então, a questão do seguro, ela tem que ser conversada de uma forma que viabilize a sua execução e se crie um fundo, né, eu vou continuar defendendo, um fundo para fazer face a esse índice de sinistralidades que estariam fora do escopo ou da previsibilidade, porque o seguro, você tem, né, a função de criar condições de segurança para uma atividade. Então, é um risco que pode ou não pode acontecer, quando ele ocorre com muita intensidade, ele custa mais. Ele é um risco que tem que ter reservas técnicas, porque as reservas é que vão fazer face aos deslocamentos econômicos, financeiros, dessa sinistralidade. E você tem que ter a vantagem do produtor fazer o seguro, porque ele vai pagar um dinheiro para proteger uma pequena parte da sua lavoura. Então, nesse aspecto, o dinheiro é importante. Esse valor anunciado pelo ministro, na minha opinião, não vai ser suficiente. O que precisa se discutir com as seguradoras é a criação de um fundo para garantir desvios de sinistralidades que estariam fora da previsão atuarial dessas taxas que vão levar a esse valor, Flávio. Vamos acompanhar também essa promessa do ministro aqui no Canal Rural. Tudo. Boa tarde, Daúde. Boa tarde, um abraço a você, um abraço a todos. E a seguir, semeadura do trigo avança nas principais regiões produtoras do Brasil. Mas como estão as condições do clima? Assunto para o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. É daqui a pouquinho, até já! E agora vamos falar de clima, porque o plantio do trigo no Brasil atingiu quase 70% da área destinada ao cereal nesta safra, isso de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Mas como será que estão as condições do clima nessas principais regiões produtoras? É o que nós vamos saber agora com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, como é que estão, então, a situação nessas áreas produtoras de trigo? Seja bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, Flávio, muito obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, eu trouxe aqui dados da Companhia de Abastecimento, como é que está aí a situação aí do trigo no Brasil. A maioria das áreas já se encontra aí com 100% da área semeada, já em desenvolvimento, e algumas aqui, até em Goiás, já começou a colheita, cerca de 25% da área ali já foi colhida, principalmente ali das lavouras em sequeiro. Chama a atenção aqui para a região sul, que ainda está em processo de semeadura, porque houve um atraso nos trabalhos em campo aí devido às chuvas das últimas semanas, inclusive aí por eventos aí causados por aquele ciclone extratropical. Porém, a tendência aí da semana
tempo firme aqui em todas essas regiões que ainda contam com uma boa umidade, o que vai favorecer aí o desenvolvimento, a colheita, inclusive, ou melhor, a colheita lá em Goiás e também aqui a continuação dos trabalhos na região sul, porque essa frente fria que estava avançando, perdeu força, vai causar aí menos chuvas na região, com volume muito baixo, vai ter até uma entrada de um ar um pouco mais frio. Aí, seguindo com a previsão do tempo, temos aqui as imagens de satélite, a frente fria que se encontra aqui ainda na região do Rio Grande do Sul, porém não deve causar chuva volumosa aí durante o período da tarde até amanhã. Olhando aí para o tempo nas próximas 24 horas, tempo ensolarado em boa parte do centro-oeste do Brasil, região sudeste e interior do Mato Piba. Continua ainda chovendo aqui na região sul, porém aí a tendência na região sul é de melhoras aí nos próximos dias. Chove também aqui no litoral do Nordeste, devido à atuação das ondas de leste, e também na faixa norte do país. Olhando aí para as temperaturas máximas, em toda essa faixa aqui em vermelho, temperaturas acima de 30, chegando até 33, 35 graus, causando aí um estresse térmico com uma baixa umidade relativa. Então, ficar atento à questão de hidratação aí, em ambiente de criação com confinamento, para aí manter uma boa ventilação. Pode chegar aí a 32 graus em Confresa e 32 graus em Óbidos. Isso chama atenção aqui para o Rio Grande do Sul, que vai ter essa entrada de um ar mais frio. Pode até eventualmente ele ter geada na região ali da Campanha Gaúcha, no qual as mínimas podem chegar aí a 4 a 3 graus, geada mesmo só na serra, sem aí ter um grande impacto nas lavouras. Olhando para as chuvas nos próximos 5 dias, veja que chuva excesso em boa parte do Brasil, inclusive aqui na região sul, mantendo nessa condição de bloqueio atmosférico na região sudeste e centro-oeste, inibindo chuvas aí pelo menos pelos próximos 15 dias ainda. Essa ausência de chuvas, por um lado, ela vai favorecer aí, principalmente o avanço da colheita do milho segunda safra, porém o produtor que semeou de forma mais tardia, que a lavoura se encontra em maturação e enchimento de grãos, pode aí ter impacto na produtividade devido à falta de chuvas. Obrigada, viu, Arthur? Boa tarde para você. Obrigado, Fábio. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias que ainda está acontecendo, centenas de participantes em Campinas, no interior de São Paulo. A Michele Jardim está por lá e traz para a gente as novidades. Boa tarde, Michele. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos acompanhando o segundo dia do Encontro Nacional de Cooperativas. Devem passar por aqui pelo menos 500 lideranças. A primeira palestra desta quarta-feira foi sobre a reputação do agro. Quem está ao meu lado foi um dos painelistas, o José Marcos Magalhães, presidente da Minasul. Antes de mais nada, muito obrigada pela entrevista. Eu vou perguntar para o senhor, por que construir uma reputação sólida para o agronegócio? Por que essa discussão? Olha, nós temos hoje o agronegócio brasileiro tem sofrido uma série de ataques injustificáveis, então é muito importante nos colocarmos à nossa posição. O agro brasileiro é o agro mais sustentável do mundo, nós temos uma preocupação grande com a sustentabilidade e nós precisamos de colocar isso claramente para os nossos clientes lá fora, para os nossos consumidores. É muito importante que não seja manchada a nossa capacidade de produzir e a nossa responsabilidade de alimentar 1/5 da população da humanidade. O que é necessário para fortalecer a imagem do agronegócio? Muito importante, como eu disse, mostrar essa nossa sustentabilidade. Isso é provado, claro, nós precisamos de organizar esses dados, inventariar todas as ações que nós temos de conservação, organizar e comunicar. Nós temos que comunicar muito, interna e externamente. Recentemente foi lançado, ontem na verdade, foi lançado o Plano Safra 2023-2024. Na sua opinião, um plano safra robusto? Sim, nós esperávamos, não tínhamos muita expectativa, porque o governo atual se manifestou várias vezes contrário à atividade do agro, mas foi melhor do que se esperava, poderia ter sido pior. Acho que os juros estão ainda bastante salgados, o agronegócio, esse setor da economia não consegue pagar custos muito altos de dinheiro e precisa de ser financiado. O produtor planta, espera um ano, às vezes, para colher, no caso do café, então precisa de financiamento. Não foi de todo ruim, embora o juro esteja alto, mas a gente vai conseguir sobreviver sim com esse plano safra. Uma última pergunta, importante essa participação nesse evento que deve reunir, pelo menos deve passar por aqui 500 lideranças, doutor. Muito importante, é uma honra e um prazer estar participando aqui e a gente trocar ideias, a gente
aprimorar o networking, aproveitar oportunidades, conhecer novas soluções e de extrema importância esse tipo de evento para o agronegócio. E a seguir, Brasil confirma primeiro caso de gripe aviária em ave doméstica no Espírito Santo. Doença também chegou em Santa Catarina. Entenda os possíveis impactos para o mercado brasileiro. É daqui a pouco. Até já! O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta terça-feira um caso de influenza aviária de alto risco de contaminação em uma criação de aves domésticas no município da Serra, no Espírito Santo. Esse é o primeiro foco detectado em aves domésticas em criação de subsistência desde a entrada do vírus no Brasil. No dia 15 de maio, o país já tem 50 focos de gripe aviária. A gripe aviária também chegou em Santa Catarina. O estado confirmou a detecção de um foco da doença no município de São Francisco do Sul, no litoral do estado. Os detalhes a gente confere agora com a repórter Valéria Burbello. O diagnóstico positivo para a influenza aviária de alta patogenicidade foi identificado em uma única ave da espécie 30 res real. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC. E as amostras foram processadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo. O município de São Francisco do Sul, onde a ave foi encontrada, é uma cidade portuária localizada no norte do estado e não há propriedades de produção comercial em um raio de 25 quilômetros. Para a SIDASC, o primeiro foco em aves domésticas no Espírito Santo, confirmado também nesta terça-feira pelo Ministério da Agricultura, acende o alerta vermelho. O estado deslocou mais de 1.000 profissionais a campo que estão operando em todas as regiões em ações de vigilância ativa em aves domésticas e silvestres, aplicando protocolos de contenção desde março deste ano. Para que mantenham as aves de subsistência realmente fechadas e com a água e a ração, enfim, a comida protegidas, né? Então a gente trabalhou muito esclarecendo isso, que o risco do contato da ave migratória com a ave de subsistência solta é muito grande. E daí da ave de subsistência, a pessoa pisa no nas fezes, eventualmente contaminadas, vai levar para dentro do aviário de produção comercial, né? Então, o meio da cadeia é a de subsistência, é o alerta, a luz vermelha piscou. Já é proibida a movimentação de aves silvestres, exóticas. Na região, pela legislação, deveríamos fazer a vigilância em 10 quilômetros do foco. Estamos fazendo em 25, não tem avicultura comercial. E com essa confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma ave de subsistência no Espírito Santo, como que deve se comportar o mercado brasileiro? Quem nos ajuda a entender esse cenário é o consultor em agronegócio, Carlos Cogo. Cogo, com essa confirmação, então, isso deve afetar, inclusive mudar esse status que a gente tem hoje de país livre de gripe aviária? Você acha que isso mais a médio prazo pode acontecer? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia, e boa tarde a todos que nos prestigiam com sua audiência. Bom, então, o Brasil com 50 focos, agora esta ave contaminada foi um pato, né? Essa é uma pequena propriedade que também tem gansos, marrecos e galinhas. E com exceção desse caso de terça-feira de ontem, todos os outros foram aves silvestres, né? Não foi nenhuma ave de subsistência como essa criada no pátio. Importante destacar que agora nós temos, então, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e agora Espírito Santo. A soma desses estados tem 74% da avicultura de corte no Brasil. E a resposta este caso não altera a situação do Brasil como país livre da doença na classificação da Organização Mundial de Saúde Animal, na ONSA. Né? Uma boa notícia para o setor, né? Apesar desse caso isolado que você falou, esse status é de extrema importância para o Brasil, inclusive na questão da exportação, né? Atualmente, 35% do mercado mundial de frangos é abastecido por essa produção brasileira. Nesse sentido, então, desses embarques, você acredita que esse cenário, né, com novos casos, pode afetar essa soberania de exportação do mercado de frango brasileiro?
Neste momento, não, pois esse frango não é de uma criação comercial e também não há nenhum relato ainda de frangos contaminados em criações comerciais. Mas, evidentemente, que isso já acende o alerta no nível máximo, esse alerta já está ligado no nível máximo, né? O Ministério está bastante mobilizado e eu acho que para todos nós do meio do agronegócio que convivemos com isso no dia a dia, a surpresa positiva é ainda não termos registrado, e veja que eu falo ainda, né, por força da situação, ainda não termos registrado nenhum caso de avicultura comercial, dado todo o sistema sanitário robusto e potente da avicultura comercial brasileira. O Kogo, nesse assunto ainda, é possível que essas aves de rotas migratórias, essas aves vindas de outros países, se tornem de algum momento uma ameaça para a avicultura brasileira? A gente até tem uma arte para ilustrar isso enquanto você traz aqui esse tema para a nossa audiência. Perfeitamente, pois essa arte que nós aí estamos colocando no ar, né, mostra então na cor vermelha todos os países que já têm relatos, né, de casos de gripe aviária em frangos de corte ou poedeiras comerciais, aí envolve Estados Unidos, Canadá, México, toda a América do Norte, já chegando, se aproximando da América Central e vários países da América do Sul, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile e Argentina. Uruguai ainda não. Em amarelo, então, estão os países que já registraram focos de gripe aviária em aves silvestres ou aves de subsistência, aquelas, né, criadas em quintal. Então, qual é o grande alerta aqui, Flávia, e a todos que nos assistem, né? Essas rotas migratórias são 5, elas entram são a chamada Atlântica, Nordeste, Brasil Central, Amazônia, Central Pantanal e Amazônia Ocidental. Teoricamente, essas rotas migratórias, o maior período de migração dessas aves do hemisfério norte para a América do Sul é de novembro e abril. Então, muitas pessoas estão interpretando que o perigo já passou, porque nós já estamos no mês de junho, já temos aí quase 2 meses de encerramento teórico, né, da migração dessas aves. Entretanto, a gente tem que lembrar que, conforme foi mostrado no mapa, que a doença está se tornando endêmica nos países vizinhos da América do Sul, incluindo Chile, Argentina, uma ameaça permanente para a avicultura comercial brasileira. Todo cuidado e atenção nesse momento é fundamental, né, Kogo? Obrigada pela sua participação, boa tarde. Eu agradeço, boa tarde a todos. Por hoje é só, o Mercado e Companhia fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos em breve nas reportagens do Canal Rural e também aqui numa próxima nos jornais da emissora. Boa tarde, tchau, tchau.